Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Risonilde Araújo e é sempre muito bom, né, ter a presença de vocês para mais uma aula de língua portuguesa. Vamos conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula de número 15. Temos, então, adjetivo, uniformes e biformes. Detalhamento, estudo dos processos estruturais morfossemânticos da língua portuguesa, dando ênfase à função do adjetivo no contexto. É isso aí? Vamos começar. Então, a gente vai começar, né, a nossa aula falando de palavras que qualificam, né, que dão característica ao substantivo, a um ser. Então, a gente vai ler um texto para identificar esses adjetivos. Vamos lá. Leia o trecho do poema chamado Caixa Mágica de Surpresa. Um livro é uma beleza, é caixa mágica só de surpresa. Então, nós temos aí destacado caixa mágica. Caixa é um substantivo, né? Quando a gente dá nome a um ser. Tudo que se dá nome a um ser, gramaticalmente chamamos de substantivo. É o lápis, é a mesa, é o menino, é o professor, é o quadro. Então, tudo que se dá nome da classe gramatical pertence ao substantivo. Então, caixa é o nome de um ser, é um substantivo. Ela sozinha, caixa, né, todo mundo já pensa, né, um lugar que se guarda algum objeto, mas aí nós poderíamos colocar algumas palavras que dão qualidade ou característica dessa caixa. Podia ser caixa preta, caixa branca, caixa mágica neste caso. Então, não só é somente uma caixa, ela é uma caixa mágica, porque eu dei essa palavra aí para caracterizar, ela existe para caracterizar esta caixa, né? Então, um livro tem asas longas e leves. Então, asas. O livro tem asas e que, de repente, eu já poderia passar, né? Mas não, quis dar uma qualidade, uma característica para estas asas, que são longas e são leves. Então, asas longas, asas leves. Então, não é somente uma asa. Quando eu coloco asa, né, você já sabe do que se trata, mas aí eu digo que é longas, eu dou essa característica para a asa. Aí você já visualiza uma asa maior, que é leve. Isso significa que não é pesada, quando eu caracterizo com esta palavra, né, que é leves. Que de repente levam a gente longe, longe. Um livro é parque de diversões, cheio de sonhos coloridos, cheio de doces sortidos, cheio de luzes e balões. Então, eu tenho aí sonhos, né? Os sonhos, eu poderia colocar um artigo, porque se for substantivo sempre vai receber um artigo, né? Então, toda palavra com o artigo, né, que vem acompanhando, torna-se um substantivo. Então, eu poderia colocar os sonhos, se eu tivesse dificuldade de saber o que é um substantivo. Diferente de coloridos. Colorido é uma característica de sonho. Será que eu poderia dizer os coloridos, né? Então, não. É um adjetivo, porque está aí caracterizando sonhos, que é o substantivo. Os doces, são doces, mas aí está dizendo que é sortidos. Não é só doce, né? Então, caracterizei com a palavra sortidos. Então, essas palavras aí, a que está em vermelho, né, são as palavras que caracterizam os substantivos, né? Então, para isso, né, eu introduzi, mostrando para vocês que os substantivos, eles vêm, né, muitas vezes com uma palavra que caracteriza, que nós chamamos de adjetivo.
Então, os adjetivos são flexionados em número, gênero e grau, de acordo com os substantivos que acompanham. Então, eles vão flexionar, por exemplo, se o substantivo está no singular, o adjetivo também vai para o singular. Se está no plural, vai para o plural. Mas nós temos exemplo para mostrar para vocês. Então, vamos acompanhar os exemplos. Sonhos. Sonho é um substantivo masculino, porque se eu for colocar o artigo, né, os sonho, então é masculino e está no plural. Então, coloridos, que é o adjetivo, ele também tem que estar no masculino e também para o plural. Eu não vou dizer sonhos colorido no singular, não. Substantivo singular, adjetivo singular. Substantivo plural, adjetivo plural. Então, se eu tenho, né, um substantivo sonhos, claro que vai ser coloridos, né? Caixa é um substantivo, né? A caixa é um substantivo feminino e está no singular. Então, qualquer adjetivo que acompanhe o substantivo caixa tem que ser também feminino e singular, né? Então, não posso colocar caixa mágico, porque caixa é feminino, então o adjetivo mágica tem que estar no feminino, entenderam? Então, tem que ter esta relação do adjetivo com o substantivo. Tem que concordar, né? Então, vamos continuar. O plural dos adjetivos simples segue, na maioria dos casos, as mesmas regras de flexão do substantivo. Quando se diz na maioria dos casos, porque na língua portuguesa existem as exceções, né? Toda regra vai ter uma exceção. Então, por isso que na maioria, mas a regra geral é esta, tá? Substantivo acompanha sempre o adjetivo, perdão, acompanha sempre o substantivo, tá? Concordando. Se está no singular, vai para o singular. Está plural, adjetivo plural. Vamos também ter um exemplo aqui para ficar mais claro para vocês. Olha, doce sortido. O doce está no singular, sortido também singular. Mas, se ele for para o plural, doces, claro que vai ser o adjetivo sortidos. Asa longa. No singular, vê que o substantivo asa está concordando com o adjetivo longa, tanto é feminino quanto singular, né? Quando passa para o plural, fica asas e adjetivo também. Vai para o plural feminino. Então, do sortido, né? Masculino, singular e masculino plural. Asa longa, feminino singular, asas longas, feminino plural. Quanto ao gênero, os adjetivos podem ser biformes ou uniformes. Gente, olha, já está no nome. Quando se fala em bi significa dois, né? É um prefixo que significa dois. Sempre uma palavra que é bi. Geralmente, né, que a gente tem sempre que lembrar que aqui lá aparece uma exceção na língua portuguesa, mas na maioria das vezes são dois. Bicampeão, porque foi campeão 2 vezes, né? Então, bi significa dois. Então, biformes, vai ter 2 formas, você vai já ver. O uniforme vem de único, né? Então, vai ter uma única forma. Os adjetivos uniformes apresentam apenas uma forma. Olha, você não vai se confundir nunca, porque uni, né? Você já vem na sua mente que é única. Então, há uma única forma, né?
tanto para o feminino como para o masculino. Então, não flexiona, se tiver no masculino, vai para o masculino, feminino vai para o feminino, adjetivo não, porque é uma única forma. Aí nós temos o exemplo aí que dá para perceber, navio pirata. Navio é o substantivo, pirata está caracterizando o navio, né? Então, pirata é um adjetivo. Embarcação pirata, veja que navio é masculino e tá pirata. A embarcação é feminino, mas o adjetivo continua pirata. Então, não vai flexionar, não vai mudar, tá? Então, por isso que é chamado de uniformes, que vai ser essa única forma, tanto para o feminino quanto para o masculino. Então, única forma, né? Nós chamamos de uniformes, adjetivo uniformes. E adjetivos biformes, que é aquele que apresenta duas formas, uma para o masculino e a outra para o feminino. Então, a gente vai ver no exemplo, que aí temos duas formas. O sonho, né, que é masculino, o adjetivo é colorido, também masculino. A caixa, que é feminino, colorida, porque é feminino, é adjetivo, né? Tem que estar aí relacionando com o substantivo, que também está no feminino. Compreenderam? Por isso que é biforme. Nesse caso, tem duas formas, tá? Tanto para o masculino e feminino. Aí nós temos a flexão de grau. O adjetivo pode variar em grau. São dois os graus do adjetivo, o comparativo e o superlativo. Tá? Não vão se assustar, vocês vão já entender. A primeiro, comparativo, já traz essa ideia, né? Então, se eu estou falando em adjetivo comparativo, isso vai trazer uma comparação para eu fazer lá dentro daquela frase, dentro daquele texto. Então, nós temos esses dois tipos, comparativo e superlativo. Então, o grau comparativo é usado quando se comparam, né, que a gente até já falou, quando se comparam dois elementos entre si. Então, a gente vai já tirar a dúvida de vocês, além desse comparativo, que vai comparar, né, dois elementos, tem o de igualdade. Então, eu comparo com o nível de igualdade. Então, vamos ver o exemplo. Para você ver como não é tão difícil, é só você ficar associando aquilo, as palavras, né? Qual o sentido que ela traz. Se eu digo de igualdade, igual, eu vou comparar dois elementos de forma semelhante. Veja só, o livro é tão divertido quanto um parque de diversão. Eu não fiz uma comparação entre o livro e um parque de diversão, mas ele tem esse parâmetro de igualdade, porque o livro é tão divertido quanto o parque de diversão. Então, o livro é divertido e o parque de diversão também é divertido. Eles estão sendo comparados igualmente, porque os dois são divertidos, entenderam? E, olha aí, tão quanto, ele já dá essa ideia de igualdade. O Joaquim é tão bonito quanto o Francisco. Então, eu estou comparando os dois, que eles são bonitos, e eu estou equiparando. Tanto um quanto o outro são bonitos, por isso que é igualdade. Estou comparando com essa base de igualdade. Aí, de superioridade, o que é que acontece? Um elemento vai ser superior do que o outro. O livro, veja a diferença de superioridade. O livro é mais divertido que um parque de diversão. Aí, o livro está acima do parque de diversão. Por isso que é superior, né?
Então, por quê? Ele é mais divertido. Assim como o de inferioridade. O livro é menos divertido que um parque de diversão. No primeiro caso, ele é superior, o livro. É porque ele está acima do parque. Ele é mais divertido. De inferioridade, eu estou comparando com o nível de inferioridade, o livro é menos divertido, por isso que é inferior ao parque de diversão. Compreenderam? Um está igual, o outro está superior e o outro está inferior. Por isso que é comparativo de superioridade, de inferioridade, de igualdade. Os graus, né? A flexão do grau, né? Agora nós vamos ver do superlativo. O grau superlativo pode elevar ao máximo a qualidade de um ser sem relacionarmos com outros seres. Ali está comparando, né? Veja que tem dois seres, eu comparo de igualdade, superioridade e inferioridade. O superlativo, ele vai elevar ao máximo essa qualidade do ser, mas não vai relacionar com outro ser. Não entendeu, mas vai já entender. Superlativo sintético, né? Além do superlativo vai ter o sintético. E veja o exemplo, a caixa é coloridíssima. Eu estou comparando com C, outro C? Não estou, né? Então, eu só acrescentei o colorida e ela é formada da seguinte forma, né? O adjetivo acrescido de um sufixo, coloridíssima. A caixa é coloridíssima. Eu não disse que a caixa era mais colorida do que a minha caixa era mais colorida do que a do Francisco, não, né? Eu estou falando sem comparar, por isso que a gente está falando do absoluto, superlativo, absoluto sintético, que não vai ser comparado. O absoluto analítico, a caixa é extremamente colorida. Então, ela é extremamente, ela vai num grau muito mais alto, né? Então, não tem também essa questão de comparação. E o relativo de superioridade, aqui nós vimos o absoluto, né, sintético, e o absoluto analítico, né, que não envolve uma relação com outro ser, e o relativo de superioridade, veja bem a diferença. A caixa é a mais colorida da loja. Lá no absoluto sintético, absoluto analítico, eu falo de um modo geral. A caixa é coloridíssima, a caixa é extremamente colorida. Num relativo de superioridade, eu pego dentre um grupo, né, e exalto ela, colocando ela superior à outra, né? A caixa é a mais colorida da loja. Tem todas as caixas ali, tem algumas outras caixas coloridas, mas ela é a mais colorida da loja. Não estou comparando com outra, tá? Eu estou tirando de dentro de um grupo uma que tem a relação maior, né, de superioridade. E o relativo de inferioridade, não fala de inferior, vai ter, né, o mesmo, vai ir nessa mesma pegada da superior. Olha, relativo de inferioridade. A caixa é a menos colorida da loja, né? De superioridade é a mais e da inferioridade é a menos colorida. É claro que, né, hoje que você vai pegar tudo, mas aí você já tem um caminho a percorrer, né? Você já sabe que nós temos o grau comparativo, superlativo, e você procura aprimorar mais aquilo que você não conseguiu entender, pesquisar, faz parte, né, dos estudos. Então, há algumas exceções na flexão de grau dos adjetivos. Bom, mal, grande e pequeno, né? Como tudo, a gente sabe que há as exceções. Tem algumas exceções que é no caso de bom, mal, grande e pequeno. Veja o que é que vai acontecer. O adjetivo bom. Eu não digo num comparativo de superioridade.
O caju é mais bom do que o coco, vamos dizer assim. A gente não pode falar isso, por isso que é exceção. Eu não posso dizer é mais bom, né? Então, o comparativo de superioridade, ao invés do adjetivo bom, eu tenho que falar é melhor que. Caju é melhor que banana, né? Melão, sei lá, o que for que você for comparar. Então, o bom, eu não posso jogar aí no comparativo de superioridade e colocar é mais bom, né? Por isso que há essa exceção, que algumas palavras não vão poder entrar na flexão de grau dos adjetivos comuns, né? Aí tem o mal. Quando uma coisa está pior que a outra, eu não vou dizer assim, isso está... Até em falar fica esquisito, está mais mal, tá, né? Eu não sei nem como falar, porque ela não cabe, né? Então, ao invés de mal, eu digo pior que, né? Isto é pior que aquilo. Grande. Olha só essa, deixa eu ver o que eu vou dizer aqui, esta caixa é mais grande que aquela outra, né? Eu também não vou utilizar dessa forma. Maior que, né? Quando for nesse sentido, o adjetivo, uma coisa grande, eu vou comparar, né? Aí eu vou dizer maior que, e não mais grande. Apesar de que alguns usam, né? Mais grande, mais pequeno. Quando eu digo mais pequeno, menor que, né? Meu copo é menor que aquela xícara, e não é mais pequeno que aquela xícara. É claro que isso aqui, em casa, né? Algumas vezes, a pessoa fala com, olha menina, isso aqui eu não quero isso, que isso aqui é mais pequeno que aquilo, então... Isso aí acontece, mas a gente fala que dentro da flexão do grau dos adjetivos, elas são exceções, esses adjetivos, bom, mal, grande e pequeno, porque eles não aparecem da forma que eles são, como nos demais, né? Então, e no superlativo absoluto e relativo? Vamos ver nesse sentido aqui, do superlativo. O bom, eu posso dizer que é ótimo ou boníssimo. Ai, uma coisa boa é aquela coisa razoável, né? Mas quando eu digo, olha, isso é bom, é ótimo, é boníssimo, que é mais do que bom, né? Então, esse é o superlativo absoluto. Ótimo, né? Esse suco está ótimo, boníssimo. Ou se o suco está, no caso de mal, está péssimo. Maior que, olha, o máximo, né? E menor que, no superlativo pequeno, eu vou dizer mínimo. Já no superlativo relativo é o melhor, né? O melhor que tinha naquele comércio, vamos dizer assim, olha, esse óleo é o melhor que tinha naquele comércio. O pior, quando eu vou me relacionar a uma coisa mal, uma coisa, né, que eu não gosto, eu vou dizer o pior, né? É o pior de todos que estão ali. Grande, o maior, né, que estava lá à venda, vamos dizer assim, ou o menor que estava também lá à venda, o peixe, né, era o menor que estava lá e tal. Então, a gente, né, eu quero que vocês compreendam que nós temos como exceções dessa flexão do grau dos adjetivos, dentro desse contexto aí, bom, mal, grande e pequeno, que há uma modificação, né? Apesar de que esses dois, mais grande e mais pequeno, às vezes as pessoas utilizam. E já o mal, mais mal, acredito, eu nunca ouvi ninguém falar. Agora, mais bom, né? Até que eu já ouvi falar também. Mas agora você já sabe, né? E a gente vai fazer mais uma leitura, convido a todos a lerem junto comigo, chamado O Continho. Era uma vez um menino triste, magro e barrigudinho do sertão de Pernambuco.
na soalheira danada do meio-dia, ele estava sentado na poeira do caminho, imaginando bobagem, quando passou um gordo vigário a cavalo. Você aí, menino, para onde vai essa estrada? Ela não vai não, nós é que vamos nela. Engraçadinho de uma figa. Como você se chama? Eu não me chamo não, os outros é que me chamam de Zé. Então, a gente vai, né, olhar nesse texto algumas características, né? Vamos voltar lá para o início, Zé, que era um menino, chama substantivo menino. Tem palavras que estão caracterizando esse substantivo. Olha, menino, triste, né? Magro, barrigudinho, tudo está relacionado ao menino, né? Então, a gente vê que temos 3 características aí que foi dada para menino, que é um substantivo. Quando passou um gordo vigário a cavalo, você identificaria aí um adjetivo, uma característica para o vigário? Gordo, né? Então, essas palavras que elas estão aí para acrescentar, né, a característica, estado do ser. Então, para qualificar um ser, um substantivo, é chamado de adjetivo, tá? Vamos agora para outro texto. E dentro do texto é que a gente especifica bem, né? Dá para identificar, na verdade, as características realmente do ser. Porque um adjetivo ou um substantivo, ele vai mudar essa classificação dependendo de como ele se apresenta dentro de um texto, assim como qualquer classe gramatical. Por exemplo, se eu dizer andar, andar todo mundo sabe, é um verbo, né? Mas quando eu digo o andar de João é apressado, vamos dizer assim, o andar já passou a ser substantivo. Por isso que, ao analisar o texto, é que você vai identificar que realmente o que é um adjetivo, que é que está qualificando um substantivo. Olha, eu estava triste, tristinho, mas sem graça que a top model magrela na passarela. Eu estava só, sozinho, mais solitário que um paulistano, que um canastrão na hora que cai o pano. Estava mais bobo que banca de rock, que um palhaço do circo Vostok. Mas ontem eu recebi um telegrama, era você de Aracaju ou do Alabama? Lá no início a gente vê, né, agora algumas frases lá do início que vai qualificar, né? Vamos voltar lá ao texto rapidinho. Olha, eu estava triste, tristinho. Não o estado em que olha, eu estava triste, tristinho. Então, está caracterizando o estado do sujeito. Então, também podemos dizer que são adjetivos, né? Tá aí demonstrando como eu estava me sentindo. Triste, tristinho. Não eu, né? Mas o eu poético aí da música. Então, vamos observar aqui uma frase, né? Aliás, 2. Observe aqui as frases. Estava tão sem graça quanto a top model na passarela. Veja que aí há uma comparação de igualdade. Eu estava, né? Aí pelo verbo eu sei quem é o sujeito, tão sem graça quanto a top model. Então, eu estou fazendo uma comparação, eu e a top model estavam sem graça, mas é de igualdade, tanto eu como ela estavam sem graça. Estava muito bobo, e é superior analítico. Eu estava muito bobo. Tá bom? Então, foi isso que nós aprendemos na aula de hoje sobre adjetivo. E espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula.